Fala, trader, beleza? Bem, quero compartilhar com você aqui uma reflexão sobre esse princípio de que o day trade é a única opção para você estar quando se trata de especulação, quando se trata de mercado financeiro, ou seja, quando se trata de trade, tá? O day trade ele é uma modalidade entre outras vertentes que existe dentro do conceito de especulação, tá? E existe um bloqueio para a maioria das pessoas que querem iniciar no trade, né, de um modo geral, que é exatamente o fator tempo. E realmente o day trade ele requer um período de tempo. Você não precisa, como eu já falei, já defendi isso aqui algumas vezes, você não precisa ter todo o período do pregão, né, que nós estamos falando aí das 9 até as 6 horas da tarde para você operar no day trade. Não é necessário você ter esse tempo, e esse tempo, na verdade, se você insistir em operar todo esse período no day trade das 9 até as 6, ele é prejudicial. Você não vai conseguir ter resultado positivo, e isso vai ser notável logo nos primeiros dias, se você insistir e ficar o dia inteiro no mercado, beleza? Então, antes de eu falar sobre uma possível solução para você não desistir da especulação, não desistir do trade, mesmo não tendo tempo hoje para operar um day trade, eu quero falar que assim, você precisa de um tempo muito curto para você operar. Eu considero algo em torno de 1 hora e meia, 3 horas. Esse seria assim a minha média, que eu considero como um período interessante para você operar. Porque, veja só, você tem basicamente o período ali que é a abertura do mercado futuro, 9 horas, 10 horas, mercado à vista, mercado Bovespa. Depois você tem ali, atualmente nesse fuso horário, né, atual, você tem 11h30 o mercado americano abrindo, e você vai ter algumas agendas, né, alguns calendários que vão acontecer nesse horário, 10h30, 10h45, 11 horas. Ou seja, o mercado americano também, né, abrindo. Então, o melhor momento, na maioria dos casos, não é uma regra exata. Eu posso chegar, por exemplo, hoje à tarde, olhar para o gráfico e falar, nossa, deu um trade fantástico na parte da tarde. Mas se tratando de um conceito de probabilidade, os melhores trades ele acontecem entre essa janela das 10 até a janela das 11h30, meio-dia. Então nós estamos falando aí algo mais ou menos em torno de umas 3 horas. Eu, particularmente, dificilmente eu passo depois do meio-dia, né? Digamos na parte da tarde, na frente dos gráficos, isso é muito raro. A cada 10 pregões eu vou passar um ou dois, mas a maioria eu não insisto nisso. Então, se eu não conseguir encaixar um trade naquele espaço de tempo que eu considero como o melhor momento para se operar um day trade, tá? Isso eu estou falando aqui do mercado futuro, que a gente pode considerar então mini índice, mini dólar, eu não vou insistir no mercado, beleza? E aí o que acontece? Você não consegue operar no day trade porque você trabalha, porque você é CLT, porque você tem uma empresa, ou porque você é concursado, trabalha na rua, e aí você fica insistindo em querer operar pelo celular. Isso é um problema muito grande, porque o trade ele exige, naquele período que você está operando, ele exige concentração. Então não dá para você ficar no trade e no trabalho, no trade dirigindo o carro, no trade, enfim, não dá. A chance disso dar errado é muito grande. Inclusive, comenta aí se você já tentou alguma fase da sua vida num trade, num day trade, operar e trabalhar e teve justamente essa, digamos assim, essa dificuldade justamente por causa do horário. Isso é muito importante, saber qual foi a sua dificuldade nesse período, mas eu acredito que provavelmente foi a falta de concentração, tá? Então, se você ficar 1 hora que seja num trade, se você tiver tempo para operar 1 hora por dia, num day trade é o suficiente. Não quer dizer que você vai conseguir pegar operações todos os dias, não. Talvez você vai ficar um dia sem operar, mas tudo bem. Day trade não é operar todo dia. Day trade é iniciar e encerrar uma operação no mesmo dia. Mas se você não tem nenhum espaço de tempo, cara, não insiste em ficar operando pelo celular. Dá um tempo, é, não desiste do mercado, tá? Vou te dar aqui uma possibilidade de solução, mas não fique insistindo no day trade nessa condição, porque você não vai conseguir ter resultado. Você não vai conseguir ter resultado. Eu tenho aqui 3 telas de 27 polegadas e você acha que o celular ele vai me entregar a mesma informação que essas 3 telas entrega? Você acha que eu vou conseguir ter o mesmo acompanhamento que eu tenho aqui nessas 3 telas em uma tela de celular? Então, acho que vem aí já um ponto para você refletir, tá bom? E uma outra vertente que você pode olhar para ela, e vai ser interessante falar sobre isso, porque não é necessário você ter muito dinheiro para você iniciar. É claro que você tem que ter um capital maior que o day trade, mas isso não é ruim, e eu vou explicar por quê. É o mercado de swing trade. Então, basicamente, o conceito de swing trade é você iniciar, por exemplo, uma operação hoje e você encerrar essa operação daqui a amanhã.
ou daqui a 2 dias, ou daqui a uma semana. Depende do tempo gráfico que você está usando para fazer essa operação de swing trade. Você não precisa, por exemplo, usar o gráfico diário para fazer operações de swing trade. Você tem, por exemplo, como um gráfico que eu considero excelente para swing trade, para iniciar no swing trade, um gráfico de 60 minutos. É um gráfico muito bom, desde que a tendência esteja alinhada com os tempos gráficos maiores. Esse é um ponto importante, tá? Mas o swing trade ele é muito interessante porque você vai conseguir gerir ele indiferente do seu tempo. Então você vai precisar do tempo para você executar a operação. Isso você até pode executar pelo celular, essa operação. Você tem hoje a opção de plataforma, por exemplo, Profit para a versão mobile pelo celular. Você vai conseguir executar o trade, posicionar seu stop, alvo, tudo. Se dá para fazer pelo celular, mas dá para você fazer por um computador também. E a partir do momento que você executa o seu trade, você não precisa ficar na frente do gráfico olhando para o mercado para ver o que está acontecendo. Se você executar, por exemplo, você executar a sua operação pelo gráfico diário, você vai olhar para o final do dia. O que é final do dia? Final do pregão, você vai olhar para o gráfico e vai falar, cara, o mercado andou a favor, andou, é válido eu fazer a movimentação do meu stop, reduzir o risco ou eliminar o risco, é válido. Não é, ok, manter o stop e aí você volta num outro dia à tarde. Entende? No finalzinho da tarde. Então, para você gerir operações de swing trade, esse é o primeiro ponto que eu acho interessante para quem não tem tempo, é que você precisa de muito pouco tempo para a gestão de um trade, tá? Algo de em torno, se você tiver uma operação em aberto, 5 minutos você consegue, 5, 10 minutos você vai definir o que você vai fazer naquela operação, tá? E o outro ponto também interessante é que você pode fazer, por exemplo, suas análises no final de semana, e aí você vai separar algumas ações que estão dentro dos seus critérios técnicos, que você vai ficar de olho, e você coloca alarme, né? Tanto na plataforma, enfim, como no próprio celular, você consegue configurar tal evento e aciona a compra, tal evento e valida a venda. Esse é um ponto também, um outro ponto importante. E o outro ponto interessante é o que? É a questão capital financeiro. Claro que nem todas as ações, se você tiver um capital muito pequeno, você vai conseguir operar. Apesar que hoje é possível você se alavancar, mesmo no swing trade. Já tem algumas corretoras que permitem você se alavancar, mesmo no swing trade, principalmente nas operações compradas, nas posições de compra, tá? Aí você tem que verificar isso com a sua corretora. Inclusive, comenta comigo qual que é a corretora que atualmente você está utilizando para você tanto analisar como operar. Qual que é a corretora que você utiliza, é interessante para mim isso aí, tá bom? E então, basicamente o princípio é esse, tá? Você vai precisar de pouco tempo para você gerir, para você executar a sua operação. Você não vai ficar com a cabeça focada no trade, porque você sabe que você está operando um gráfico diário ou num gráfico de horas que leva 1 hora ou leva um dia para você executar a sua... tomar uma decisão ou talvez não decidir nada, manter a operação da forma que ela está. Você não vai ficar naquela, vamos dizer assim, naquele processo de 5 em 5 minutos, 2 em 2 minutos, 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, num day trade você tomar alguma decisão, ok? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer aqui para você, antes de a gente ir para o gráfico, eu vou mostrar o exemplo de 2 operações para você refletir sobre o que eu quero dizer aqui para você. Porque às vezes você está com o dinheiro parado e esse dinheiro poderia estar alocado em 1, 2 operações e está trazendo uma rentabilidade para você legal, e principalmente você está colocando a análise técnica em prática, porque o que vai fazer você ter um domínio de forma profunda da análise técnica não é somente você ler um livro, é o que eu chamo de um processo de vivência, e esse processo de vivência requer prática, e essa prática ela tem que ser repetida por uma quantidade de vezes suficiente para você realmente ter domínio total sobre aquela metodologia. Então, os conceitos que se aplicam ao day trade, a maioria se aplica também ao swing trade. A maioria, são detalhes que mudam, mas a maioria, a base se aplica no swing trade e no day trade. Então, o fato de você estar no swing trade, você tem a possibilidade de estar ganhando dinheiro, você está movimentando seu capital, indiferente do tamanho do seu capital, e você está tendo a vivência, você está praticando, beleza? Então, é isso que eu queria compartilhar com você aqui. Bem, deixa eu entregar aqui um exemplo aqui. Vou trazer para você 2 exemplos. Esse aqui primeiro é da TTN3, tá? Esse aqui é uma empresa do setor do agronegócio. E eu vou trazer 2 exemplos aqui de operações de swing trade que aconteceram no mês de janeiro, tá? Estamos iniciando agora o mês de fevereiro. Então eu quero compartilhar com vocês aqui esse cenário que deu a oportunidade em janeiro. Eu não vou aprofundar muito sobre risco-retorno, eu vou falar um pouquinho sobre gestão, mas isso vai ser mais resumido. Eu quero inicialmente nessa aula te trazer uma visão geral para você entender aonde eu quero chegar, que é o que? Não desiste do trade se você não consegue fazer o day trade. Você tem a opção de fazer swing trade e você tem que entender que você não precisa de tanto capital. E aí vem um processo de você ser humilde e saber que às vezes você vai ter que comprar só, por exemplo, sei lá, 200, 100 ações em uma operação. Cara, tá legal.
Você está praticando. É melhor você ganhar pouquinho, mas você ganhar e você não pensa só no financeiro, você pensa no conhecimento técnico que você está adquirindo. Tá bom? Então fica aí essa dica para você. Tá? Então vamos lá. Inclusive, se você já faz swing trade, se você já fez ou se você já faz swing trade, comenta aí e deixa comentários, nos comentários aí o que você tem achado, né, da modalidade de swing trade, caso você realmente não tenha conseguido fazer day trade, tá? Bem, então vamos lá. Nós temos aqui a TTN3, tá? Ela iniciou aqui uma tendência de alta, que começou lá em outubro, fez um grande movimento impulsivo, tá? Depois ela entrou num processo corretivo de forma mais alongada, tá? Então vamos lá, para você entender aqui o raciocínio. Eu vou passar um raciocínio técnico bem rápido. Inclusive, o contexto técnico dessa operação aqui, ele já foi tema de uma aula que eu abordei nessa semana. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui, eu vou deixar aí, tá? No card para você assistir essa aula se você ainda não entender. Eu já vou falar sobre o que é, tá bom? Beleza? Eu não vou aprofundar aqui sobre o contexto técnico. Então, olha só. O mercado, olha só que interessante isso aqui. Ele faz um movimento impulsivo. Ele faz esse movimento impulsivo principal, né? E aqui ele entra num processo corretivo, né? Onde ele se desenvolveu numa correção A, B, C, flat, né? Você pode chamar também de correção lateral, beleza? E depois aqui ele entregou esse movimento. Então, você vê que tem um grande evento aqui sendo validado. Só que qual que é o ponto mais importante aqui, mais interessante? Primeiro ponto ele em nenhum momento ele mostrou que ele ia realmente reverter todo esse movimento, olha só. Ele tenta renovar fundo, aqui ele falha, tá? E aqui você vai olhar para esse movimento aqui, ó, para esse FIBO aqui, ó, essa retração. Olha só onde ele trabalhou, retração de 38%. Elliott falava muito sobre quando você tem uma tendência forte, o mercado geralmente ele vai retrair pouco. E essa retração, geralmente, ela vai acontecer na retração de 38%, tá? Que aí vai se desenvolver em correções laterais ou correções triangulares, triângulo simétrico também, tá bom? Mas vamos lá. Olha só. Ele validou um evento aqui, que eu chamo de pivô pré-rompimento. Pré-rompimento do quê? De uma determinada região. Então, observa que ele fez aqui esse movimento de alta, aqui ele até estruturou no meio do caminho um pivô menor, tá? Mas eu quero observar principalmente esse aqui, ó. Ele fez esse movimento maior, ok? Fez um pivô no meio do caminho, tá? Só que quando ele testa essa região aqui, essa máxima, observa que ele entra numa pequena correção, tá? E esse evento que ele fez aqui, eu chamo de pivô pré-rompimento. Então você vê que ele deixa aqui, né? Ele faz esse movimento impulsivo, ele faz uma retração. Aqui provavelmente ele deve ter retraído 38% desse movimento, ó, 50%, olha como que isso é simétrico. E aí você pergunta para mim, você me fala se Fibonacci funciona. Inclusive, se você não sabe usar Fibonacci, você precisa aprender a utilizar Fibonacci, tá? E olha só o que ele faz aqui. Ele cria aqui esse processo de correção, tá? Então você teve aqui barra 13, 14 e 15, tá bom? E aí ele deixa dois candles internos dentro dessa barra 15, tá? Ou seja, esse candle 17, ele já era um candle que dava para você pensar numa compra baseado nesse conceito de pivô pré-rompimento, que era o que ele estava formando aqui. Ou você poderia também comprar essa barra 18, que era a barra de rompimento, validando um possível cenário de continuação, tá? Quando eu coloco aqui, por exemplo, duas médias móveis que eu acho interessante para a gente observar isso aqui, média móvel exponencial de 20 períodos, média móvel exponencial de 9 períodos. Olha o que ele faz aqui para mim. Ele entra num processo corretivo, ABC, como eu acabei de mostrar aqui para você, né? Olha só, correção A, B, C, numa formação flat, tá? Ok? Depois ele faz aqui esse movimento principal de alta. Ele deixa aqui, olha só o comportamento desse candle. Por mais que ele estava testando essa máxima, que era uma máxima que ele tentou uma vez, duas vezes romper, observa que aqui, nesse momento, foi diferente. Observa que quando ele testa essa região aqui uma primeira vez, ele deixa esse topo, olha a barra aqui vendedora. Olha depois aqui também nesse dia a barra vendedora. Aqui não. Aqui você vê que a pressão vendedora aqui diminuiu. Ou seja, ele já estava mostrando aí a possível evidência técnica de um rompimento dessa região, tá? E aí você tem, antes desse evento acontecer, você tem um evento interessante, que foi o que eu falei, que eu vou deixar no final da descrição, que é o cruzamento das médias. Só que você não opera o cruzamento das médias, você opera o primeiro evento técnico após o cruzamento das médias. E essa é a grande sacada. Porque se eu operar somente o cruzamento das médias, eu estou operando o setup, né?
Como eu não opero setup, minha análise é uma análise discricionária, onde eu vou utilizar o comportamento do preço para extrair informações lógicas e, consequentemente, executar as minhas operações, eu ia esperar realmente um evento de contexto. Aqui ainda não era interessante para mim, por causa da configuração que ele fez aqui. Essa barra já não era interessante, tá? Mas aqui, nesse momento, ele fica interessante, porque eu tinha o cruzamento das médias, eu tinha o mercado retraindo 50% desse movimento, numa tendência primária de alta, indicando que o final dessa correção ABC tinha chegado ao fim e ele podia dar continuação. Pronto, fui técnico demais, eu não queria nem me aprofundar muito aqui para não perder muito foco e acabar entrando mais numa aula técnica, tá? Moral da história, você poderia fazer uma compra aqui na superação dessa barra 17, olha só, você poderia fazer uma compra aqui na superação dessa barra 17, essa compra aqui poderia se dar aqui nos 14,70, eu vou anotar isso aqui, porque depois eu vou trazer aqui, eu vou explicar, eu vou te dar uma pequena aulinha aqui de gestão, tá? De swing trade. Então, a entrada é 14,70, beleza? Depois olha só, o seu stop loss estaria logo abaixo, tá? Então, você poderia colocar o seu stop loss aqui, ó, no 14,35. Não adianta você alongar muito aqui, porque se ele falha nessa região aqui, ele ia voltar para esse fundo. Então, você poderia colocar o seu stop aqui, 14,35. Vamos lá, stop 14,35. Bom, qual que era... Bem, depois eu faço aqui o cálculo aqui. Vamos projetar um alvo para essa operação? Um alvo uma projeção bem simples. Eu tenho vários tipos de projeções que eu quero fazer, que eu posso fazer aqui, tá? Mas eu vou projetar o segundo alvo espelhando esse movimento aqui para cima. Primeiro alvo, segundo alvo. Pronto. Aqui já era um alvo que eu poderia pensar em realizar. 15,80. Vamos lá. Alvo. Eu poderia, por exemplo, trabalhar esse trade mais. Eu poderia fazer uma parcial nos 15,80, manejar o meu stop, fazer o trailing stop e tentar conduzir para movimentos maiores. Mas vamos, para ficar bem racional aqui, eu vou trabalhar dessa forma com você, para você entender. 15,80, tá? É isso que eu queria saber aqui, tá? E aqui você teve uma operação que já teria ido, inclusive, no alvo. Olha só, foi um trade que aconteceu em 3 dias. Então, você executou esse trade num dia, primeiro pregão, após a sua entrada, primeiro, segundo pregão, terceiro pregão, o trade já teria ido no seu alvo. Cara, vamos lá agora. Vamos para um outro exemplo aqui. Depois eu vou voltar aqui, tá? ENEV3. Isso aqui é uma empresa do setor de energia. Mesma coisa, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui racional, tá? Mercado numa tendência de baixa. Nós tínhamos aqui uma LTB. Deixa eu traçar aqui essa LTB. Olha só, a LTB, tá? E aí você vê o que ele faz aqui. Ele abre com um gap de baixa, ele fecha esse gap, ou seja, indicando que isso aqui foi um gap de exaustão de venda, uma exaustão na ponta vendedora. Olha o volume dessas duas barras, tá? Então era possível um possível evento de reversão. Primeiro ponto que ele tinha que quebrar para começar a validar para a gente o evento de reversão era essa linha de tendência. Isso acontece, ok? E agora vamos fazer uma análise aqui. Deixa eu ocultar essas médias. Sempre quando você for analisar o gráfico, oculta a média, tá? Vamos lá. Tenha paciência aí, tá? Assista essa aula que você vai sair daqui com uma outra mentalidade. Inclusive, se você não é inscrito ainda no canal, deixa seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like. Ajuda aí para realmente o algoritmo do YouTube começar a enxergar o canal e começar a divulgar o canal para mais pessoas. Porque se você considera que esse canal está ajudando você, por que não considerar que esse canal poderia ajudar também outras pessoas? Beleza? Então, olha só. Deixa eu aqui ajustar. E aí ele faz para mim esse movimento impulsivo. Olha só que coisa legal aqui, ó. Olha o princípio que eu acabei de falar para vocês lá no outro exemplo acontecendo aqui. E aí ele faz uma pequena correção ABC numa formação aqui também triangular. Você tinha aqui um triângulo aqui nessa região, certo? Se a gente traçar a FIBA aqui, provavelmente ele retraiu 38% no máximo, talvez nem isso, ó, nem isso ele retraiu, né? Ou seja, e aí ele faz uma correção ABC, tá bom? Esse evento já acontecendo ali acima da LTB, ou seja, rompendo a LTB. Olha só, então movimento impulsivo, correção A, B, C, né? Correção, olha só, movimento impulsivo, correção A, B, C. Olha essa barra 18. Ele coloca essa barra 18, uma puta de uma ignição, uma barra forte, fazendo o acionamento desse evento de reversão, tá? Ok? Só que olha só, aqui ficou mais interessante ainda, que aí ele deixa 2 candles internos, ou seja, 2 pregões, indicando que a força vendedora nessa região era quase nula. E aí então você teve aqui a oportunidade de fazer uma compra
Essa compra aconteceu inclusive na semana passada. Você teria a oportunidade de fazer uma compra aqui na superação dessa barra. Então aqui você poderia fazer sua compra aqui nos 11,38, tá bom? E você poderia trabalhar os dois tipos de stop. Um stop mais curto, aqui nesse fundo, era um stopzinho mais agressivo, mas era válido. E você poderia então colocar o seu stop mais clássico aqui, tá? Opcional. Os dois estavam corretos, só que aqui você estava bem mais posicionado com o seu stop, ok? Eu gosto muito desses stops internos, eu chamo isso de stop interno quando você tem uma barra de ignição validando a compra ou validando a venda, mas ainda você tem dois candles internos confirmando que a pressão contrária é nula, tá? Eu gosto muito, eu chamo isso aqui padrão de stop interno, tá bom? E aqui você teve basicamente um evento de reversão, esse aqui é um trade de reversão, tá? Olha só, inclusive eu tenho uma aula aí, que eu gravei esses dias sobre trade de reversão, né? Procura ela aí no canal que você vai ver. Não tem muitos vídeos ainda, então você vai encontrar rapidinho essa aula, tá? Olha só, mesma coisa. Você tem um evento de cruzamento das médias acontecendo aqui, nessa barra, já estava validando, só que e você já tinha um evento de cruzamento das médias com um contexto técnico no preço. Então você ia comprar exatamente aqui, tá? Vamos lá, deixa eu anotar aqui agora. Você ia fazer a sua compra nos 11,45, né? Aqui é 11,45, certo? Vamos lá, entrada 11,45, seu stop 11,5. Aqui não adianta você alongar muito stop, tá? Em trades como esse de rompimento, não adianta alongar muito stop. Eu gosto desses trades de rompimento porque é aquele tipo vai ou falha. Simples assim, tá? E o seu alvo, vamos olhar um alvo para essa operação? Eu vou fazer o mesmo tipo de projeção que eu fiz da anterior, tá? Deixa eu só ocultar aqui essas médias. Eu vou fazer o mesmo tipo de projeção que eu fiz da anterior. Eu vou considerar o segundo alvo. No caso aqui, como é bem pequenininho, talvez até o terceiro alvo do espelhamento, ó. Ó, terceiro alvo do espelhamento, eu já teria cravado aí, ó, tá? No 11,83, tá? 11,83, certo? Cara, isso aqui foi um trade de 2 dias. Um swing trade de 2 dias. Para você entender que swing trade não é tudo aquilo que às vezes as pessoas ficam falando que é com relação a ruim, tá? Tô passando uma grande visão aqui para você quebrar esse bloqueio que você tem. Beleza? Então é isso aqui, tá? Agora eu vou trazer aqui um pouquinho para você sobre gestão para você entender a razão, risco-retorno, valor e o quanto que talvez você precisaria ter de capital para você executar essas operações, tá bom? Mas antes de eu dar continuidade, eu tenho um projeto educacional que eu chamo de Protocolo Bereshit. Dentro desse projeto educacional, você tem acesso a um ambiente, a uma imersão completa, onde você vai passar 12 meses comigo. É o que eu chamo de vivência. Ou seja, eu não vou entregar para você só um curso gravado, tá bom? Mas você vai ter toda uma vivência, um acompanhamento comigo de perto. Então você tem, por exemplo, inicialmente você tem um curso Jornada Bereshit, que é um curso completo de 7 módulos, que ele vai te capacitar para tudo isso aqui que eu estou te mostrando. Você vai aprender a olhar para um gráfico e diferente se eu usei um gráfico de 5 minutos para explicar, você, cara, se aplica a mesma coisa. O que eu estou explicando aqui para você no diário funciona nos 5 minutos. E no diário funciona melhor que nos 5 minutos. Por quê? Porque você tem um pregão de validação diferente de 5 minutos. O que é mais relevante? Um candle dos 5 minutos ou um candle do diário? Só você pensar sobre isso, tá? Então você vai ter acesso a esse curso Jornada Bereshit, é um curso de 7 módulos, 30 aulas, quase 12 horas de aulas, só que você vai ter todo o acompanhamento paralelo comigo. Você vai ter acesso a 2 mentorias mensais em grupo que vai acontecer, tá bom? Via Zoom, são 2 mentorias, cada 15 dias tem uma mentoria. Você vai se encontrar comigo 3 vezes durante o pregão, então se você não consegue operar num day trade, só no swing trade, você talvez não vai conseguir participar dessas aulas educacionais durante o pregão, mas você tem também as mentorias, os 2 encontros mensais, e você vai ter uma consultoria individual comigo. Eu vou te dar uma consultoria individual gratuitamente para te dar um norte da gestão, como você vai gerir seu capital, o que você pode fazer, para você iniciar de uma forma mais, digamos assim, direcionada, tá? E tem a comunidade, tá? Que é um ambiente onde nós estamos ali trocando informações, eu e os demais membros, ok? Dito isso, link aí na descrição, beleza? Vamos voltar aqui agora, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a tela de novo. Ok, então eu vou voltar aqui na TTEN3 e eu vou trazer para você aqui de novo os cálculos delas, tá? O que nós pegamos aqui. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Então, olha só. Então nós tínhamos aqui, ó, entrada no 14,70, vamos lá, 14,70, menos stop
14,35, tá? Então, o meu risco de stop por ação, eu vou colocar aqui PA, que é por ação, era um stop de 35 centavos. Esse era o meu stop por ação. Quantas ações você vai operar para você não ficar operando no mercado fracionário? Opera de 100 em 100 ações. Então, por exemplo, você compra 100, compra 200, compra 1.000, que não compra quebrado, tipo 99, 28, 72, compra de 100 em 100 ações, tá? E aí você vai conseguir ter uma noção de valores, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos lá. Então, você ia ter um stop de 35 centavos por ação, tá bom? E o seu lucro nessa operação, sem alongar o alvo, né, seria do quê? Seria de 15,80, certo? 15,80 menos 14,70. O seu lucro era de R$1,10, ou seja, você, vou colocar aqui também PA, que é por ação, tá? Você ia ter um lucro de R$1,10 nessa operação. Cara, você está tendo um risco-retorno nessa operação basicamente de quase 3 para 1, né? Quase 3 para 1, pouquinha coisa para bater 3 para 1 e um trade que aconteceu basicamente em 3 pregões, como vocês viram ali compartilhando. Fantástico, né? Tá, agora olha só. Qual que é o valor que você teria para empregar aqui nessa ação? Eu não vou considerar a questão de algumas corretoras estar liberando já o processo de alavancagem no swing trade. Você pesquisa na sua corretora, tá? Mas eu vou falar do valor à vista. Imagina que você tem esse valor na conta. Então, o mínimo que você consegue operar nessa ação para não operar no mercado fracionário é um lote de 100 ações. Então, qual que é o cálculo que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui, que é o valor que você estava comprando, fazendo a sua entrada técnica na operação, 14,35. E você vai fazer, por exemplo, vezes 100 ações. Tá aí, ó. Esse era o valor financeiro que você precisava ter na corretora, tá? Para você conseguir executar esse trade. Só que esse valor não é o valor de risco, o risco que você estava assumindo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora. Eu vou explicar só esse exemplo, senão eu vou alongar muito se eu trazer os dois exemplos. Mas o que eu estou fazendo aqui se aplica lá e eu aplico em qualquer outro processo também. Então vamos lá. Ó, valor financeiro dessa operação. 1.400, tá? 1.435, certo? Agora, olha só, o seu risco por stop, então vamos colocar aqui, isso para 100 ações, né? Como a gente, 100 ações, ok? Agora, qual que é o seu risco financeiro nessa operação? Aí você ia fazer o quê? 100 ações vezes 0,35 centavos. O seu risco nessa operação era um risco de R$35, cara. Esse é seu risco na sua ação. Você não consegue praticamente operar no day trade e assumir um risco tão pequeno quanto esse. Tá? É difícil, não tem como. Um contrato talvez com stop de 100 pontos. Né? Isso é raro. Né? Beleza? Então olha só, o risco de R$35 que você estava correndo nessa ação. Beleza? E qual que foi o lucro seu dessa ação? Aí você vai fazer a mesma coisa, mesmo cálculo. 100 ações vezes R$1,10. Seu lucro nessa ação, né? Foi lá, vamos colocar aqui, lucro de R$110. Bem, aqui isso é subjetivo. Você pode falar R$110 é pouco. Bem, se você tem só um capital de R$1.500 e você conseguiu fazer desses R$1.500, R$1.400 em 3 dias se tornar R$110, você tem uma boa porcentagem de lucro aí em um espaço muito curto de tempo. Ou seja, aí você já teria eliminado essa operação em 3 dias e você já estaria disponível para executar uma nova operação num novo trade. Eu estou trazendo um ponto aqui para uma situação que você não tem valor mesmo para operar. Você tem uma margem muito pequena, você tem 2.000, 3.000, você tem um capital muito pequeno. Se você tem um capital maior, isso é melhor, entende? Mas aqui é o mínimo necessário para você começar a iniciar um swing trade. Então, qual que é o objetivo aqui dessa abordagem que eu estou trazendo aqui para você? É você quebrar essa barreira de que só o day trade é o lugar para se operar, só o day trade é o lugar para se estar e é só o day trade que dá para ganhar dinheiro. Cara, eu estou no mercado, sou day trader, mas eu estou trazendo uma visão aqui para você fora da caixinha, para você não ficar preso a essa ideia que isso que tem sido disseminado por aí, tá bom? Então, você precisa... Então, vamos lá. Então, você precisa ter um conhecimento técnico, tá? Você precisa ter um domínio técnico e a forma que você vai conseguir praticar esse conhecimento técnico é o swing trade, tá? Então, se você não tem tempo para operar o day trade, inicia no swing trade. É claro que essa gestão que eu mostrei aqui para você é uma gestão bem simples. Existem formas de você fazer uma gestão maior, inclusive isso eu posso explicar dentro do meu curso, dentro das mentorias, né?
como gerir melhor um capital no swing trade com várias operações em aberto, tomando um risco máximo e esse risco máximo dividido nas ações, enfim, tá? Tudo isso é possível. Mas eu quero mostrar para você aqui nessa aula uma forma de você estar iniciando a sua jornada no mercado financeiro como especulador, como trader, mas não ficar preso àquela ideia de ficar tentando operar pelo celular porque você não tem tempo, ou simplesmente você não fazer nada, você desistir. Né? E você desistir do mercado porque você não consegue operar no day trade. Então quebra essa barreira mental e começa a olhar para o swing trade como uma oportunidade para você estar no mercado. Bem, dito isso, é isso que eu queria compartilhar aqui com você. Cara, deixa seu like aí, deixa seu comentário o que você achou dessa aula, se essa aula realmente trouxe, agregou um valor para você, tá bom? E compartilha essa aula aí com aquele cara que de repente está com a mesma visão que você, está preso nessa ideia do swing trade, está perdendo dinheiro porque não consegue operar no swing trade de forma concentrada. E aí você tem aqui essa grande oportunidade de mercado. Beleza? É isso aí.